Seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Davi, ele nos mostra que ele confiava em Deus totalmente. Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. E a confiança do rei Davi em Deus era independente dos momentos que ele vivia na vida dele. Ele cria que Deus lhe daria vitória e era sempre que Deus daria vitória a ele. O nosso tema, Salmo 141, a parte final, confiança em Deus. Nosso texto base está no Salmo 141, do verso 6 ao verso 10. Graças a Deus chegamos à conclusão deste salmo. Ele foi um salmo escrito por Davi e é um salmo muito profundo. Ele nos mostra que Davi clamou ao Senhor, que Davi fez pedido ao Senhor e que Davi falou que ele deveria ser corrigido, que ele poderia ser corrigido, mas por uma pessoa que temesse a Deus. Davi, ele mostra que ele confiava no Deus Todo-Poderoso, mesmo naqueles momentos em que as forças lhe faltavam, ele não deixava de confiar no Deus vivo. E no verso 6, Davi, ele mostra que as palavras dele eram palavras sinceras, eram palavras verdadeiras, eram palavras agradáveis. Vamos ver o Salmo 141, verso 6, que diz: quando seus juízes forem derrubados pelos lados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Tem outra versão que fala contra a rocha. Foram destruídos todos os juízes que diante das minhas palavras de sabedoria se mostraram insensíveis. Vamos entender que juízes, Davi se referia aos chefes do povo, ele poderia estar se referindo aos inimigos, aqueles homens que tinham autoridade e poder, podendo até mesmo estar se referindo ao rei Saul, aos comandantes do exército de Saul também. E quando Davi está falando, eles serão derrubados, ou seja, eles serão derrotados. Davi está mostrando a confiança que ele tinha, que Deus daria vitória a ele. Se nós colocarmos este versículo, ou até mesmo o Salmo 141, no contexto de que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, esse versículo nos mostra a confiança de Davi em Deus, a confiança de que Deus faria de Davi vencedor. 1 Samuel capítulo 31, verso 1 e verso 2, que diz: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos e mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E justamente nesta peleja contra os filisteus que o rei Saul também morreu. Nós vemos que Davi, ele não ficou contente com a derrota do rei Saul, com a morte do rei Saul, com a morte dos filhos de Saul. Ao invés dele ficar contente porque o inimigo dele que queria matar ele estava morto, ele chorou. Segundo Samuel capítulo 1, verso 11 e verso 12, então apanhou Davi as suas vestes
e as rasgou. Assim fizeram todos os homens que estavam com ele, e prantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Nós paramos um pouco para pensar nessa atitude de Davi. Que atitude tremenda! Muitas pessoas, quando vê a derrota de alguém que está perseguindo ele, fica feliz, mas Davi mostra porque ele era o homem segundo o coração de Deus, porque ele ficou entristecido do jeito que Saul morreu. E nós vamos voltar ao Salmo, e naquele Salmo 141, verso 6, Davi está mostrando a confiança dele no Senhor. Ele sabia que o Senhor iria socorrer ele e que o Senhor daria vitória a ele. No Salmo 9:10, Davi fala assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Olha que confiança! E Davi, ele não falava só por ele, Davi falava por aqueles que conhecem o nome do Senhor. E nós olhamos para nós, será que nós estamos confiantes? Será que nós estamos certos de que Deus já nos deu vitória, assim como Davi? Vamos ver ainda no Salmo 28, verso 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Davi, ele está mostrando para nós que, independente de qualquer circunstância, era o Senhor que fortalecia ele, era o Senhor que protegia ele, era o Senhor que dava ajuda para ele. E mesmo nos momentos de angústia, Davi, ele demonstra que ele não deixava de confiar no Senhor. Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Davi, ele mostra para nós que ele era um homem consciente das coisas que poderiam acontecer. Ele já tinha tido muitas experiências com Deus, assim como nós já tivemos muitas experiências com Deus. Será que no momento de angústia, de sofrimento, de muita tristeza, nós estamos assim que nem Davi, sabendo que o Senhor, ele nos livra das aflições, sabendo que as aflições elas têm um tempo certo, mas que o Senhor nos livra, que o Senhor nos dá a vitória? Quando a gente fala do versículo 6, olha a certeza dele, quando eles forem destruídos, Davi está falando que iria acontecer. Outro verbo que Davi fala, ouvirão minhas palavras. Davi já estava mostrando que o que ele estava falando iria acontecer, porque ele estava falando diante do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que ser sempre como Davi nesse sentido de agradecer ao Senhor antes de recebermos a vitória. E glória a Deus que nós possamos confiar no Senhor, assim como o rei Davi confiava. Já no versículo 7, nos mostra que a luta de Davi era grande, e Davi, ele poderia, diante daquela luta tão grande, parecer um homem fraco, com um exército sem esperança, que os ossos deles, do exército, poderia até estar sendo considerado que estivessem espalhados, desorganizados e como uma linha partida, mostrando que eles estavam sem reação diante da situação. Mas ele sabia, e ele nos mostra que Deus é aquele que peleja por ele. Vamos ver o verso 7, Salmo 141, verso 7. Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partir a lenha na terra. A lenha, ela não tem vida, ela não se mexe. E Davi, ele está nos mostrando justamente isso. A situação que eles estavam vivendo era uma situação aonde eles estavam indefesos diante daqueles inimigos cruéis, e aqueles inimigos
inimigos deixavam ele sem reação de luta, mas em compensação, ele, Davi, pelejava em oração. Ele sabia que Deus ouvia a oração dele e ele sabia que Deus poderia reverter a situação, assim como no Salmo 53, verso 5, contudo, serão atingidos por um pavor horrível, porém, não existirá de fato motivo algum para temer, porquanto o Eterno espalhará os ossos do que te sitiaram, ó Jerusalém. Ele os humilhará e os tornará objeto de desprezo. Olha o que Davi ele nos mostra que ele podia estar até prostrado pela força da perseguição dos inimigos, poderia estar até se sentindo sem forças, sem reação naquela situação. Salmo 143, verso 3 fala: pois o inimigo perseguiu-me e prostrou-me por terra, ele me fez morar nas trevas como os que há muito morreram. Mas Davi não se esqueceu quem era o Deus que ele servia, e Davi, ele buscou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, e no versículo 8 ele nos mostra que ele confiou no Deus eterno. Salmo 141, verso 8, entretanto, os meus olhos te contemplam, ó soberano Senhor, em ti deposito toda a minha confiança, não me entregues à morte. Davi, ele nos mostra que Deus é soberano. Ele nos mostra no versículo que Deus está atento a tudo que acontece na terra, e mesmo naquela situação, Davi estava falando para o Senhor: é no Senhor que eu deposito toda a minha confiança. E nós, será que nós estamos depositando toda a nossa confiança no Senhor? E Davi, ele ainda nos mostra para que lugar o olhar dele estava voltado. Salmo 25, verso 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente ele livrará meus pés da cilada. Olha a certeza de Davi: é para o alto que os meus olhos estão voltados, porque é do Senhor que vem o socorro. Davi sabia que não adiantava ele ficar olhando a tempestade, ele ficar olhando a força do exército inimigo. Davi sabia que não adiantava ele se sentir fraco, ele se sentir sem reação. Ele sabia que diante da força do exército do inimigo, era do alto que vinha o socorro dele, assim como nós vemos no Salmo 121, verso 1 e verso 2, levanto meus olhos para os montes e questiono: de onde me virá o socorro? E responde: o socorro virá do meu Senhor, o Criador dos céus e da terra. O nosso socorro vem do soberano, o nosso socorro vem do Deus Todo-Poderoso. Assim como o autor de Hebreus, ele nos mostra, nós temos que estar com o nosso olhar fixos no nosso Senhor. Nós temos que estar com o nosso olhar firmes no Senhor, porque é o nosso Jesus, que ele é o autor e ele é o consumador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2, que diz: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha o que o autor de Hebreus está falando para nós nesse momento. Não fique olhando para a dificuldade, não fique olhando para esse momento de tanta aflição, mas olhe para o autor da fé, olhe para o Senhor que venceu a morte, olhe para o Senhor que suportou a cruz. Ele desprezou a vergonha e ele é vitorioso, e nele nós somos vitoriosos. Ainda no Salmo 123, verso 2, olha o que fala:
como os olhos dos servos estão atentos à mão de seus senhores e os olhos da criada à mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, até que Ele expresse sua misericórdia para conosco. O nosso olhar, ele tem que estar fixo, ele tem que estar olhando para o nosso Deus, para o nosso Senhor, para o nosso Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque é dele que vem a vitória, é ele que nos livra, é ele que nos sustenta. E Davi, ele decidiu naquele momento de tanta aflição olhar para o Senhor e não para a força dos inimigos, ou para as dificuldades, ou para as lutas, ou para as tempestades. No versículo 9, Davi, ele pede para o Senhor guardá-lo. Salmo 141, verso 9, que diz: guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Os inimigos, eles não brincam de ser inimigos, não. E tem pessoas que se dizem amigos, que são pessoas falsas, que armam também para nós nas nossas costas. Mas os inimigos de Davi, assim como os nossos, não desistiam, eles queriam ver o mal de Davi. Salmo 38, verso 12 diz: armam laços os que desejam atentar contra a minha vida, os que querem mal proclamam a minha ruína, dedicam o dia todo a planejar calúnias. Os inimigos, eles usam estratégias, eles armam laços, eles fazem maldade, eles usam calúnia, tudo que eles puderem fazer para nos prejudicar, para nos derrotar, eles vão fazer. E no Salmo 140, verso 5 diz: os arrogantes preparam armadilhas contra mim, perversos estenderam redes no meu caminho, armaram emboscadas para me atacar. E nós vemos que nós nunca estamos sós, nós temos o Senhor conosco, nós temos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, e nós sempre pedimos ao Senhor para nos proteger e para nos livrar desses homens malignos. No Salmo 91, nós vemos que Deus, ele pode nos livrar. Salmo 91, verso 3, que diz: ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Eu gosto da palavra de Deus porque ela me traz a certeza da vitória. E olha o que o salmista fala: ele te livrará. Como nós precisamos aprender a confiar em Deus, como nós precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. E era justamente assim que Davi, ele confiava, ele cria, ele sabia quem era o seu Deus. No Salmo 62, verso 11, verso 12, uma vez declarou Deus e duas lições ouvi: o poder pertence a Deus e a bondade é tua, ó Eterno, pois tu recompensas o ser humano conforme seus atos. Davi está falando para nós que o Deus que ele servia é o Deus todo-poderoso, é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, é um Deus perdoador, mas é um Deus que recompensa. Davi, ele fala sobre a lei da semeadura e ele conclui este salmo declarando justamente que Deus é Deus que faz justiça. Salmo 141, verso 10, que diz: caiam todos os ímpios em sua própria rede, enquanto eu prossigo ileso meu caminho. Olha a confiança de Davi em Deus. Davi, ele sabia que Deus restaurava as forças dele. Davi sabia que Deus dava vitória para ele. E Davi falou no Salmo 7, mostrando justamente sobre a lei da semeadura. Aquele que planta, colhe. Salmo 7, verso 15. Olha só
Quem cava um buraco como armadilha cai em fossa profunda, que ele mesmo fez. A Bíblia ela nos mostra o exemplo de Amã, um homem que fez uma forca para enforcar um servo de Deus. E quem foi enforcado foi justamente o próprio Amã. Mas aí nós vemos, embora Davi ele era um ser humano, ele podia até ter ficado abatido diante daquela situação tão triste que ele estava vivendo, mas ele sabia, ele tinha fé e ele declarava isso e declarou no Salmo que Deus faria justiça. Salmo 57, verso 6. Estenderam uma rede para os meus passos, isso abateu minha alma. Diante de mim cavaram um fosso, porém eles mesmo nele caíram. Eu vou concluir. O salmista Davi, neste salmo, ele nos mostra que independente da situação, independente da força dos inimigos, das ciladas ocultas que os inimigos dele faziam, ele não deixava de confiar no Senhor, ele não deixava de proclamar que Deus faria justiça, porque ele conhecia o Deus Todo-Poderoso. No Salmo 141 nós vimos que Davi, diante de toda esta situação, ele não teve receio de clamar ao Senhor, ele não teve receio de fazer pedido ao nosso Deus, ele pediu para Deus. Se necessário fosse, poderia corrigir ele, poderia repreender ele através de um justo, mas também ele mostra que ele sabia que Deus daria vitória a ele e que os inimigos dele seriam derrotados. Que o nosso bondoso Mestre nos ajude cada dia mais e mais a confiarmos na palavra dele, a dependermos dele, pois dele vem vitória. Que o nosso bom Jesus, ele derrame bênçãos abundantes sobre a tua vida. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.